Eu sou a enfermeira Bruna Pazetto, também sou representante aqui do time de PIC do hospital e vim conversar com vocês hoje sobre a atuação do enfermeiro na passagem de PIC dentro do contexto Covid. Dando uma pincelada sobre o Covid, que todo mundo já está muito por dentro, né? Mas para a gente fazer uma contextualização, então é uma doença respiratória aguda, né? Que foi descoberta na China, mas foi classificada como pandemia já pela Organização Mundial da Saúde e começou aqui no Brasil realmente em março de 2020. E desde lá a gente tem feito muitas mudanças, né? Tivemos mudanças drásticas nos nossos hospitais. Tivemos aumento dos pacientes hospitalizados, né? Mais internações e, consequentemente, tivemos que aumentar os nossos leitos de internação, tivemos que atuar nessa demanda diferenciada que a gente teve. Então, além da criação de novos leitos, tivemos novos protocolos, instruções de trabalho, tudo para a gente tentar melhorar a nossa atuação nesse cenário atual. Uma das características dos pacientes COVID que nós temos é que a internação deles é muito prolongada, né? E que a gente faz um tratamento medicamentoso endovenoso mais longo do que nós tínhamos antes. Então, normalmente são pacientes críticos, usam múltiplas drogas, né, drogas irritantes, vesicantes, e isso demanda também que a gente preste mais atenção nos dispositivos intravenosos que esses pacientes estão usando. Então, a gente teve que aperfeiçoar a nossa avaliação, né, para a gente ter mais consciência do nosso estilo de paciente e escolher os dispositivos ideais para ele. Então, a gente falando sobre catéter venoso, né, que entende-se de todo o acesso venoso, tanto periférico quanto central, a gente tem mais conhecimento do catéter central duplo lumen ou triplo lumen que o médico costuma passar nos pacientes principalmente mais graves, mas a gente ainda tem outros catéteres de diferentes marcas, de materiais diferenciados e cada um deles foi fabricado com uma intenção. Para um tipo de tratamento, um tipo de paciente. Né? Eles são para uso individual, né? E a gente precisa de uma avaliação bem precisa para que a gente descubra o catéter venoso ideal para cada paciente. Então, falando de catéter venoso ideal e dessa infinidade de opções que nós temos no mercado, eu quero falar um pouco mais sobre a PIC. Então, para quem ainda não conhece, a PIC é um catéter central de inserção periférica. Ou seja, ele vai entrar numa veia periférica, normalmente na região anterior do braço, né, veia basílica, cefálica, braquial, e ele vai caminhando até uma veia central. Então, por isso que é um catéter central de inserção periférica. Quando esse catéter, a ponta dele fica localizada numa veia central, ele permite que a gente use esse catéter para esse tipo de droga, irritante, vesicante. E a PIC ainda tem um material diferenciado que permite que a gente use por muito tempo no mesmo paciente. Então, tem paciente que permanece 2 anos com o mesmo catéter, ele não tem uma validade pré-estabelecida. Então, ela tem muitas vantagens, desde que ela seja bem indicada. Então, esse catéter, né, o catéter venoso central de inserção periférica, o PIC, a gente vai indicar para esses pacientes que têm internação mais prolongada, né, que tem uma rede venosa mais difícil, e esse paciente nosso do COVID entra nesses critérios. Então, a gente tem notado que com o passar dos anos, o uso da PIC está crescendo muito, a gente está conseguindo inserir mais ela na nossa rotina. E principalmente dentro da pandemia do coronavírus, a gente pôde observar que a gente aumentou muito o nosso número, porque são pacientes com internação prolongada e que usam esses medicamentos por muito tempo. Além disso, a PIC tem a facilidade da punção, da manutenção, né? Ela é inserida à beira-leito e ela tem menor risco de infecção, porque fica num local que é mais difícil de contaminar. Então, o braço é livre de secreção, não é uma área que sua muito, que tem muita umidade, então ele acaba durando muito mais tempo dentro das condições ideais de um catéter central. Junto com a PIC, então a gente ganhou espaço também os enfermeiros que inserem esse dispositivo, né? Então quem funciona, quem insere esse catéter são os enfermeiros que são capacitados. A gente faz um curso específico e se torna capacitado para inserir esse catéter. Além de inserir, esse enfermeiro vai fazer a avaliação se o paciente tem indicação ou não.
Então, junto com o médico e a equipe multi, a gente consegue discutir e escolher um acesso mais próximo do ideal para cada paciente. Então, para nós, quando a gente tem essa inserção maior, né, a gente tem mais uso da PIC, mais atuação do enfermeiro dentro desse processo, a gente ganha espaço, a gente ganha mais autonomia. E isso é muito importante para a gente, para a nossa classe, né? Principalmente pela inserção na equipe multi. Quem está mais tempo com o paciente é a equipe da enfermagem. A gente está 24 horas ao lado do paciente. Então, tem informação de avaliação do paciente no leito, que nós fazemos, o médico, a fisioterapeuta. Tem as informações que estão no prontuário, que estão disponíveis para todos esses profissionais também. E tem as características pequenas, os detalhes que a gente consegue captar nessas 24 horas de assistência. Então, por isso é importante essa discussão da equipe multi. Cada um tem uma contribuição e a gente vai entrar em um consenso, discutir para chegar nesse catéter ideal. A gente ter essa avaliação, essa autonomia para avaliar, dizer se o paciente tem uma indicação, nos dá mais espaço, né? Nos insere mais nessa equipe multi. Além dessa, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma avaliação à beira-leito, a gente discute tudo que a gente vai fazer pelo paciente, tem muitas coisas que são importantes. A gente lembra do quê? Tratamento medicamentoso, fisioterapia, oxigênio-terapia, mas os dispositivos que a gente vai usar para esse tratamento são de extrema importância, né? Todos os dispositivos que a gente usa para o tratamento. Além do sucesso no tratamento, a gente tem a minimização das sequelas da internação, né? Que são as lesões de pele, mobilidade, infecção, né? Múltiplas sequelas que a gente oferece, né? Que todo mundo sabe que o paciente sai de uma hospitalização muito diferente do que ele entrou. E o nosso papel, além de recuperar, é evitar, né? Minimizar essas sequelas. O PIC, então, tem muitos benefícios, tem muitas vantagens, mas apesar de todo mundo conhecer esses benefícios, a gente ainda tem bastante dificuldade em inserir ele cada vez mais, né? Ele está crescendo, está aumentando, mas a gente ainda encontra muitos obstáculos, né? Então, a gente precisa dos enfermeiros capacitados para que eles apresentem para os médicos, para toda a equipe, esses benefícios, né? A gente precisa conseguir implantar essas rotinas na instituição. Aqui no Hospital Unimed Litoral, nós criamos um time de dispositivos, né? É um time que a gente faz essas avaliações e indicação, além da capacitação dos enfermeiros. Então, a gente criou vários protocolos para implementar instruções de trabalho, fizemos muitas reuniões mensais para que a gente melhorasse todo o processo e começasse a criar confiança também, né? Para os médicos verem que funciona, verem que a gente tem capacidade de fazer e que os riscos são menores. Então, a partir do momento que a gente criou esse time, nós conseguimos entrar mais nessa área, mostrar o benefício realmente, mostrar que a gente tem habilidade para fazer. Então, se no seu hospital você tem interesse em implantar, o que você precisa, né, para criar esse time, precisa de uma liderança. Então, aqui no nosso caso, a gente iniciou o time com a coordenadora da UTI, que hoje já subiu, inclusive, de cargo, mas que ela iniciou junto comigo. Eu já tinha um curso de PIC, fiz mais atualizações aqui no hospital para que melhorasse, né, a nossa performance, que usasse o que tem de mais moderno. E mais 10 enfermeiros que não tinham curso ainda, começaram do zero, mas tinham vontade de fazer isso acontecer. Então, através disso, nós criamos tudo que a gente tem hoje, né? Muita gente entrou e saiu desse time, mas tudo que foi escrito no papel se manteve, né? A gente conseguiu manter as boas práticas, manter essas instruções, esses protocolos, e cada vez mais a gente está conseguindo adentrar. A gente teve uma época durante o auge da pandemia que 100% da UTI usou PIC. Então isso para nós é um orgulho enorme, assim, é uma conquista, né, nossa, a gente ficou bem feliz porque isso mostra que a gente derrubou realmente as barreiras, a gente mostrou que é importante, que é benéfico, né, e conquistamos esse espaço. Então, com todo esse processo, tudo que for feito, a mensagem que a gente tem que passar é que nós temos capacidade, se nós quisermos, nós podemos ter mais conhecimento e mostrar isso, né?
se impor, colocar... muita gente tem muito conhecimento, sabe muito e não se acha tão importante na equipe para expor essa opinião. Então, se você tem vontade de dar o melhor para o teu paciente, tem conhecimento e viu que tem algo melhor para oferecer, faça. E valorize o teu colega enfermeiro também, né? A gente acha que não tem importância, eu não passo PIC, então para mim não importa, mas isso envolve todos nós, não vai além da PIC em si, né? É uma atividade do enfermeiro, como todas as outras, nós precisamos mostrar que a gente também tem conhecimento técnico, científico, que nós temos habilidades e conseguir expor isso melhor. Participe mais, entre na equipe multidisciplinar, faça a sua parte, porque quem ganha com toda essa equipe multi é o paciente. Então, nós estamos sempre em busca do melhor para o paciente, melhor assistência, e tudo que nós pudermos oferecer tem que ser dito. Ideias têm que ser dadas, né? A equipe não é uma pessoa só, não temos que apostar tudo em um dos nossos colegas, né? Todos têm sua importância. Então, para que a gente atue mais, tenha mais autonomia, vamos se inserir mais nos processos, ter conhecimento técnico, busque o conhecimento, a atualização, acredite em você, na tua equipe de enfermagem e se posicione sempre, porque nosso objetivo é sempre pelo paciente e quando nós trabalhamos juntos, quem ganha é o nosso paciente. Obrigada, pessoal, espero que tenha sido proveitoso.